Bom, pessoal, vou mostrar aqui o 3D da expansão do CT, né? Aqui eu estou mostrando a casa como um todo. E aí eu acho que para a gente se situar, eu vou começar falando aqui do que a gente tem aqui da área de lazer, que é a churrasqueira com uma cobertura mais alta e o CT com uma cobertura mais baixa. Isso aqui é o que a gente tem existente, esse pedaço todo, inclusive em diálogo está aplicado. Qual que é a intenção aqui? A gente fazer a expansão da varanda no mesmo nível da estrutura, né? Vai ter um pedacinho que é a entrada aqui dessa nova varanda, um pouquinho mais baixa, aqui, que depois eu vou mostrar. E a expansão, a parte nova do CT, também na mesma altura da carroceira, para a gente ganhar em pé direito, né? Então, o que que a gente tem aqui? O que que a gente vai ter que modificar? Esses pilares finais do CT existente hoje, a intenção é que eles sejam expandidos, eles fiquem mais altos, tanto esse pilar aqui, quanto esse pilar aqui do cantinho, o final, a gente expanda ele lá para cima e coloque mais um pilar aqui, mais alto também, para comportar a altura nova, que é a altura alta da churrasqueira. No final da cobertura do CT novo, a gente vai ter que colocar dois pilares também, né? Então, um pilar aqui no finalzinho e outro aqui nesse cantinho. Inclusive está aqui, não tá aqui. Mas a minha intenção com esse último pilar aqui é que a gente reproduza os brilhos que a gente tem no CT do Mané Garrincha, né? Então, que a gente faça em alvenaria esses três brilhos, escondendo esse pilar da ponta aqui, para fazer uma finalização, né, da cobertura. Esse pilar, ele não iria até o topo da platibanda, eu coloquei ele na metade, né, para ele ter uma volumetria mais interessante. Aqui no chão, é, daí a gente refazer a jardineira, né, fazer uma jardineira como a gente tem lá no de mané, com esse formato mais orgânico, né, com aquela bordazinha de baixo recuada, igualzinho a gente fez lá, e que ele não encoste nessa estrutura existente aqui do piso, né, para o todo poder passar aqui por fora. Internamente, a ideia é que o piso que vem do CT original, né, que a gente já tem lá, ele fique todo no mesmo nível. Que eu andando aqui, eu não encontro nenhum desnível. Então, aqui seria um piso único, né, para dar mais amplitude. As paredes de fundo, da parte nova do CT, a gente vai ter que fazer o muro. E fazer esse muro que esteja da base até a nova altura, né, até a parte alta da cobertura. E aí rebocar essa parte dessa parede e fazer o acabamento em cimento queimado, tanto nessa parte nova quanto na parte já existente. Na parte já existente, a gente não precisa fazer o reboco todo da parede. Basta fazer uma parte de baixo, uma parte de cima e fazer o acabamento em cimento queimado, né? Os ventiladores que já estão lá, a gente pode incluir mais um. E a televisão, que originalmente está por aqui, passar ela para cá. O teto, a proposta é que a gente faça um fechamento, um forro de gesso, e faça o acabamento no cimento queimado. E aí a gente vai ter a iluminação embutida, né, com os perfis de LED inclinados, como a gente tem lá no outro PT. Tá? Então, tem a vista de fundo, o piso emborrachado, né, em placa, e aqui a gente já tem lá, né,
aquela divisória, né? Enfim, aqui a gente tem um ajuste para fazer também, que vai aumentar um pouquinho o piso de grama sintética, mais 1 metro, porque aqui nesse cantinho a gente colocou aquela banheira de gelo. E aí, além de colocar esse carpete de grama sintética, a gente tem que fazer a preparação para banheiro. E vai precisar de um ponto de água aqui e um ponto de energia. Tem um ponto de água correndo por trás dessa parede, então acho que não está tão complicado ficar essa água aqui para banheiro. Uma questão de não esquecer de puxar o ponto. Aqui em cima eu fiz uma jardineira, mas isso aqui, né, eu acho que tem que ficar mais na própria estrutura, né? Não precisa criar uma jardineira de alvenaria nem nada disso. Acho que pode ser os vasos mesmo. E aí vamos aqui para a parte da varanda, da expansão da varanda. Que é a parte principal, né? A parte maior da varanda, da expansão. Ela vai ficar na mesma altura da churrasqueira existente. E nessa lateral aqui, eu pensei em a gente fazer numa altura mais baixa para ter uma conexão com a altura do CT existente, não ficar tudo desconexo, né? A gente tem uma unidade. A ideia é a gente destelhar essa parte aqui, que é um L, né? Que é brinquedoteca, varanda, o pedaço da sala de televisão e o escritório, né? O escritório interno, destelhar tudo e refazer esse telha por cima da laje existente, e depois fazer esse fechamento aqui na platibanda, obedecendo essas alturas, né? Essas diferentes alturas. Nesse pedacinho aqui, ó, como a gente tem alguns pilares, né, para poder suportar essa cobertura nova, eu fiz uma conexão entre esses 3 pilares aqui que eu estou propondo, com um banco de alvenaria, né? E nesse cantinho aqui, esse primeiro pilar aqui da esquerda, ó, é o pilar existente da churrasqueira. Então, eu estou também trazendo a mesma unidade que a gente tem lá no CT, lá na expansão do CT, né? Lá do fundo, tô trazendo essa unidade para cá. Então, você vai olhar de um lado para o outro, ó, você vê os pilares lá no fundo, os brises, né? Os pilares lá no fundo e esse brise aqui também. Então, tem uma conexão visual, tá? A outra coisa aqui que eu quero mostrar é que aonde a gente vai criar esse escritório, ó, eu pensei em fazer o seguinte, a cobertura, ela faz esse T, né? Mais ou menos, aí. Eu pensei em a gente criar esse vigamento passando de um lado ao outro, né? E fazer o escritório mais baixo, fazer na mesma altura dessa entrada aqui da varanda e do CT existente, tá? Então, ele passa, a estrutura dele passa exatamente por baixo dessa viga, dessa conexão, e a platibanda que está com 40 centímetros, né, de altura, para esse pé direito interno que está com 2,50, não está nem alto demais, nem baixo demais, tá? Aqui tem a planta, né? Tem as duas plantas grandes aqui e aqui, que a gente vai manter fazendo só poda, tá bom? Acho que é isso. Aqui no banco, né, nesse banco aqui, eu fiz o recuo também embaixo, né, na altura e na profundidade, para ele ficar mais leve, né, mais delicado, e é isso. Aí tem o piso também. Esse piso que eu pensei em a gente seguir com o piso que existe aqui na churrasqueira, para o resto dessa expansão da varanda e ao redor da piscina. Tá? Então, né,